E aí, como nós estamos? Vamos aqui arrumar o volume do som, né? Porque eu gosto de ter um sonzinho, entendeu? E aí, tudo bem, pessoal? Mais um dia, Renan. Hoje é dia 2 de abril, faltam 21 dias pro meu aniversário, entendeu? E dia 23 de abril nasceu, há 40 anos atrás, nasceu esse que vos fala. E quando ele tinha 36 anos, teve 36 anos, ele encontrou esse que é a paixão da vida dele hoje, que é Jesus. E é sobre isso, né? E todo dia é sobre ele. E muito obrigado por me conceder a alegria de estar aqui sendo usado pelo Espírito Santo para chegar até o coração de vocês. E faz faz um pouco mais de uma semana, um pouco menos, eu acho, sei lá, que eu me deparei com um vídeo do Jesus Cop, do Douglas, com a Ariadna. Aonde ela tem o chamado missionário de cuidar de pessoas, de cuidar dos praticamente do verdadeiro evangelho, assim. Todos, sabe, pessoas com feridas na alma, drogados, putas, prostitutas, entre várias outras pessoas. E a família dela inteira, ela tem, eu posso dizer, na real, ela pode dizer que minha casa serve ao Senhor. Né? Tem 4 filhos, na verdade 2 o Senhor pediu de volta e 2 servem ao Senhor. Um na F-Hope e outra estuda para servir no meio acadêmico. E para vocês verem que eu praticamente estudei a mulher, nos poucos vídeos que ela tem na internet. Eu fiquei fascinado e por um minuto eu comecei a achar que estava tudo errado na minha vida. E comecei a procurar. Cara, se tá errado, eu preciso sair daqui, eu preciso. E eu fui tomado muito rápido. Tipo, uma. Eu vou pra onde tem que ir. E nós temos que entender que Deus tem um chamado, Deus tem algo na vida, na sua vida, como tem na minha, né? E você não pode colocar o seu chamado menor que o chamado do outro, porque ele usa as pessoas de maneira única. Então, temos que tomar cuidado, né? Eu falo por mim, né? É muito fácil, eu sou uma pessoa tomada de uma compaixão sem tamanho, porque o Espírito Santo está dentro de mim, né? Então, automaticamente, o meu movimento foi o que? Cara, vou sair daqui para F-Hope, né, pra FOP lá amanhã. O que Deus falou sobre isso? Não, tô errado, mano. Tô aí, tô fazendo música e tô estudando música enquanto as pessoas estão sendo violadas, crianças estão sendo vendidas num país onde eles cultuam o órgão genital, que é Nepal. E crianças de 5 a 8 anos têm que se colocar com 30 homens por dia, ser violadas. E não que eu não possa colocar meu joelho no chão e orar. E eu também não que eu não chegue no Senhor, ore e falo, Senhor, pelo amor de Deus, eu preciso ir.
Você já parou para pensar numa coisa que eu acho uma das coisas mais tristes do mundo? É chegar na hora lá, na hora que eu vou me encontrar com o meu mestre. Ele olha para mim e fala: "E aí, Renan, tudo bem? Como que foi?" Aí você fala: "Cara, eu fui pro Nepal, eu fui pra não sei aonde, eu fiz isso, foi difícil, mas com o tanto de pessoas que eu consegui buscar pro evangelho, você me usou muito e tal." Aí ele olha pra minha cara e fala: "Então, eu te fiz para ser produtor musical, que você fazendo isso, você ia alcançar tantas pessoas, você ia alcançar uma pessoa, que ia alcançar milhões de pessoas, que não sei o que ia ter esse movimento, não sei o que. Eu tive que deslocar alguém e colocar aonde eu tinha te chamado para você fazer." Eu tive, literalmente, sucesso em algo que ele não me chamou. Deve ser muito triste. Então, aprenda com alguns movimentos que às vezes eu faço, que é esse movimento de se embolar ainda em algumas coisas. Eu tenho acesso a essas coisas e eu, tipo, é como se, é muito doido, é como se o Espírito Santo me mostrasse assim, ó, olha o que existe. Meu coração fica doendo, filho, por causa disso aqui. E aí eu posso, assim, colocar o joelho no chão e orar por essas pessoas, orar por aquela menina, para ela ser, para ela, para ela ter de volta a vida, saca? Eu posso, inclusive, você também pode, por $30 por mês, comprar uma criança dessa. E todo mês você vai depositar $30 para essa criança. E lógico, tem organizações sérias que fazem isso. E você vai dar um novo horizonte para uma nova vida, entende? E é fazer algo isso também. Mas, Senhor, eu preciso ir. Que o meu ímpeto é sair do lugar e fé. Senhor, eu não quero saber não, Senhor. Fé. Só que o grande lance é, o Senhor está me chamando para isso. Não existe, parece que eu fico cego. Não existe o perguntar. E eu tava aqui, e aí eu respirei ali, tava adorando e falei: Senhor, me dá uma palavra, né? E veio alguns nomes na cabeça, tal, Timóteo, não sei o que, mas eu falei: não é isso. E eu abri em João 11:57. Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. E isso antes ele estava ministrando no meu coração. Até anotei. Jesus sabia tudo que iria acontecer com ele, tudo. Ele sabia todas as coisas que iriam acontecer com ele. Né? E ele não deixou nada atrapalhar. Ele não desviou o olhar dele para o lado. Ele sabia que os chefes estavam bolando um plano para pegar ele. Ele sabia que Judas já estava perturbado, porque Judas queria que ele fosse o libertador, o revolucionário. Jesus veio para salvar.
A revolução dele foi muito maior do que tomar o poder na mão de Roma, saca? Né? Às vezes nós mesmos, quantas vezes eu me vi como um revolucionário e vamos, não sei o que, cara, de verdade, calma. Tá? Jesus tem um poder, né? Deus tem um poder através de sua vida. Então, o que me traz assim, ó, quando vê essa passagem, na minha cabeça já ele não se desviou do que ele precisava fazer. Ele veio entregar a vida e ele foi até o final para entregar a vida. E nisso antes o Senhor estava ministrando no meu coração, filho, por que não? Porque o seu propósito não seja esse, saca? Porque o seu propósito não seja o produzir música. Porque o seu propósito não seja estudar agora que eu tô te dando condição para estudar. Porque o seu propósito não pode ser fazer isso. Reparei assim, falei, ó, confia, filho, confia. E aí eu decretei, 2 de abril. É a última vez que duvido que meu chamado é esse e vou parar de olhar para o lado e vou colocar os olhos apenas no Senhor. Pedro afundou no mar porque ele olhou para outras coisas a não ser o Senhor. As ondas se tornaram maiores, as outras coisas se tornaram maiores. Eu não quero chegar no final e olhar e ele olhar para mim e falar: mas eu te chamei para isso aqui. É muito doido porque eu andava com a galera que a gente tinha muito isso. Qual que é seu chamado? Qual que é seu propósito de vida? E a galera, elas, de acordo com o que elas aprenderam, né? Elas ficavam repetindo os propósitos que elas já tinham descoberto, né? Da vida delas mesmas. Alguns se inspiravam em alguns propósitos de outras pessoas e traziam para si, e aí vai. E sempre foi um martírio, assim, quando eu vi essa parada, eu falava, cara, para de falar essa merda, velho. Porque eu só não tinha olhado para mim mesmo, não tinha olhado para si mesmo. Eu não olhei, não coloquei meus olhos em mim. Porque desde os 15 anos eu já produzo música. E cara, sempre foi um desafio aprender música. Tipo, eu tinha muito orgulho. Eu tinha um monte de coisa. Eu vi um moleque falando esses dias, um garoto falando esses dias no Instagram. Eu fui o cara mais idiota. E eu era o cara mais idiota em relação à música. E sempre algo me puxava a atenção. Tirava a minha atenção. E continua tirando minha atenção. E é algo que eu amo, que é o Evangelho, que são essas multiformas de Deus agir com todas essas pessoas. Porém, isso me afeta de uma tal forma que eu quero sair da onde eu tô, eu quero parar de fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, para poder ir fazer outra coisa que Ele não me chamou. E aí eu saio do centro da vontade dEle, esperando que ali onde as pessoas estão precisando seja o centro da vontade dEle. E não vai ser, sabe por que não vai ser? Porque Ele não me chamou para ir para lá. É muito duro ouvir que uma criança é vendida pelos pais para servir até 30 homens por dia, sexualmente falando. Ela tem 5, 8 anos. É muito ruim ouvir isso. É extremamente
decepcionante. Porém, quantas vezes mais, Renan, você vai deixar que outras coisas te tirem do foco de se preparar para o seu chamado? Te tirem do foco do seu chamado. Quantas vezes? Eu literalmente estou cansado disso, Renan. Isso eu estou falando pra mim mesmo, tá, pessoal? Porque toda vez que você tá aqui, ó, você tá indo tal, não sei o que, tem uma coisa que tipo puxa a sua atenção. Tá na hora de parar isso. Tá na hora de começar a ficar em silêncio numa sala junto com o Senhor. Eu vi o Douglas falando, eu consumo muito Douglas Jesus Cop. E ele falando assim, eu não tenho problema nenhum em ficar com a Val, que é minha esposa, em uma sala em silêncio. Por quê? Porque a intimidade que eu tenho com ela é muito grande. E hoje eu creio que essa resposta aqui que eu estava pedindo para o Senhor veio porque eu estava meio que silenciando a minha alma, silenciando meus pensamentos para ouvir o Senhor. E aí deu um pouquinho, veio isso, e começou a falar para mim, por que não? E é doido, porque eu comecei a falar essas falas. Por que não, Renan? Eu, caraca. Então, use eu como exemplo, e se ele já te disse o que você, né, o que você veio fazer aqui, não coloque os olhos em ninguém, não coloque os olhos em nada, mesmo que isso corte seu coração. Ele tem alguém especial para fazer essa parada. Né? Tem uma igreja que eu conheci, que é a Igreja Sofredora, que são as igrejas que atuam nesses locais onde o evangelho ele custa a vida. As pessoas podem morrer pelo evangelho real. O governo, se pegar, o governo tira a vida dessas pessoas. Então, e você vê pessoas que estão lá construindo igreja, estão sofrendo perseguições real. É igual aqui em São Paulo, não, que você sai, você pode pregar em qualquer lugar. A igreja está sendo perseguida. Real, se pegar, as pessoas avisam e depois elas matam. E tem pessoas lá, velho, que foram chamadas para isso. O que você pode fazer em relação a isso? Você pode orar. Acredita, uma das coisas mais poderosas que existe é oração. E isso eu estou falando para mim mesmo. Então eu posso pegar meu momento devocional, meu momento que eu me coloco ao Senhor, que no meu caso é na parte da manhã, e orar por essas meninas. Eu posso me estabilizar financeiramente e comprar uma menina por $30. Ser responsável, sabe? De todo mês pagar ali, ó. Só que não digo nem que dízimo, fora o dízimo. Sabe? Tipo, fora o que eu aplico na igreja, fora o que eu aplico na vida de algumas pessoas. Esse é tipo como se eu estivesse pagando minha casa. Sabe? Tipo, não tem isso. Então, você pode fazer isso. O que não dá é tirar seus olhos da onde tem que estar seus olhos. Você sai do propósito que ele te colocou. Começa a viver outra coisa. Acredita, daqui a pouco eu vou me sentir igual eu me senti há um ano atrás. Vazio,
faltando vida. Aí eu vou estar lá na Ásia, na África, independente de onde esteja, e vou olhar e vou falar assim, e as coisas acontecendo e tendo sucesso, porque tá fazendo a obra de Deus, e eu vou falar, falta alguma coisa. Aí o Senhor vai olhar pra mim e falar, então, filho, eu tentei te avisar. Eu tentei te avisar, filho. Vai lá fazer o que eu te chamei fazer. E aí você vai vir, e aí eu vou fazer, eu vou levantar de novo. E aí vou passar pelos percalços de estudar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E não vou dizer que não vai ser bom passar por essas experiências, como eu passei por outras experiências. Mas por que complicar? Por que você não pode fazer o que precisa fazer já? Por que você tem que botar os percalços no meio do jogo, no meio do que você tem que fazer? Hein, Renan? Sempre, galera, eu tenho algo que eu puxo e coloco e tenho que olhar isso aqui. Seja uma pessoa ou seja pessoas, eu coloco e coloco um holoforte ali, sabe? Caramba, tem que parar com isso, cara. Tem que fazer como Jesus. Ele sabia o que ele tinha vindo fazer. É isso que ele foi fazer. É isso que ele estava. E cavou, e cavou, e cavou, e cavou. Saca? Tipo, ele se colocou mesmo ali pra morrer por todos nós. E tipo, ele sabia o que ele estava fazendo. Então, tipo, não tropece como eu já tropecei até aqui, por favor. Se você tiver menos idade que eu, ótimo, melhor ainda. Mas eu não sei o que ele me chamou ainda. Pede pra ele te falar, ele vai falar, cara. Visualiza o que você gosta realmente, sem ser algo que as pessoas falem que você tem que fazer. A música salvou minha vida quando eu era adolescente. O skate salvou minha vida quando eu era adolescente. Poderia facilmente hoje estar andando de skate. Só que não foi impresso em mim coragem suficiente para fazer coisas no skate que eu tinha que fazer. E a música me encontrou no processo. O skate me levou até a música. E aí eu continuei. Entendeu? E aí na música eu tive coragem para fazer muita coisa. Né? E é isso, né? Tipo, não tira os olhos do que ele te chamou para fazer. Continue com os olhos do que ele te chamou a fazer, independente de qualquer percalço, independente de qualquer Judas na sua vida, de qualquer João, de qualquer Pedro, saca? Porque mesmo João e Pedro, se Jesus tivesse deixado as emoções de Pedro falar mais alto, Pedro tinha feito Jesus tropeçar em algum momento. Se Jesus tivesse se deixado levar pelas emoções que ele sentia por João, ele também tinha se tropeçado em algum momento. Jesus, mesmo sendo quem era, todos os dias ele tinha um momento de desenvolvimento com o Pai, tinha um momento de busca. Ele reconheceu Deus, mesmo sendo Deus,
Ele reconheceu Deus como seu Senhor. Então, eu não sou autossuficiente. Eu não sou o salvador da pátria. Eu não sou Jesus do século 22, 21. Saca? Não. Eu sou aquele que ele escolheu para viver o que está vivendo hoje. Para se colocar com os olhos nele, fixos. Só existe ele, não existe mais nada. E no caminho vai acontecer minha esposa, no caminho vai acontecer minha família, no caminho vai acontecer carreira, no caminho vai acontecer um monte de coisa. Saca? Você vai evoluir, em vez de carreira você vai fazer ministério e por aí vai. Só entenda que as distrações elas vão ocorrer. Você tem que estar mais forte, Renan, para que essas distrações não te perturbem mais. Olha, tô vendo uma coisa da igreja sofredora aqui, eles estão precisando de tal coisa. Bota no radar. Se chegar um momento onde as pessoas falar, cara, queria contribuir de alguma forma, aí você pega e fala, ó, você pode fazer isso aqui, ó. Tem essa igreja sofredora, tal. Tem essa outra parada aqui, ó, que são pessoas que trabalham com a versão da igreja sofredora aqui no Brasil, que é no Nordeste, que é isso, que é aquilo. Você pode contribuir. E aí você vai entregando. Você também está fazendo. Ah, mas eu queria ser um... Então você vai fazer as coisas para você, né? Você está indo atrás do que especificamente? Entende? Às vezes é só nosso ego, cara, querendo holofote em outro lugar. É só isso. Não tem a ver com a palavra, não tem a ver com Jesus, tem a ver com qual atenção ali nós vamos atrair. E aí, Renan? Você tá entendendo? Ai, espero que essa palavra fale com alguém. Que você se reencontre e volte pro colocar os olhos onde você tem que colocar. Enquanto eu gravava para vocês aqui, apareceu algumas mensagens ali de algo que eu vou fazer posteriormente. E a cabeça quis ir para esse algo. Queria aqui, a mão já queria mexer aqui na tela, já queria desativar, não sei o que. Na verdade, eu deveria ter desativado antes, para não acontecer isso. Então, as distrações, elas vão existir. Acredita. Você não é o único, isso não é exclusivo seu. Cara, não, véio. A parada é a seguinte. Vai ser doideira. Vai ser doideira e você vai ter que passar e você vai tentar estudar, outras coisas vão estar na sua cabeça, você vai ter que entender que você vai sentar, vai pedir para o Espírito Santo te guiar, que agora é Ele, não é você, me ensina, me abre a sabedoria, abre minha cabeça, e nem que você tiver que enfiar essas notas musicais, essas coisas todas aí que eu tenho que aprender, não tô nem aí. E aí, é isso, vai embora. Chega. Certo? Amo vocês. É nóis.